Uma boa noite para você, meu irmão, minha irmã. Sejamos todos bem-vindos e bem-vindas. Somos aqui a Diocese de Sete Lagoas, nesta live para refletirmos sobre o Grito dos Excluídos e Excluídas de 2025, 31º Grito dos Excluídos, uma história bonita que trazemos no Brasil inteiro, ecoando em gritos de justiça, de confiança, de que unidos podemos transformar muitas realidades e trazer, sobretudo, grandes questões da pauta do dia, daquilo que nós estamos vivendo, que inquieta o nosso coração em função da grande missão que trazemos como evangelizadores, evangelizadoras, homens e mulheres construtores do reino de Deus. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este momento do nosso Grito dos Excluídos e Excluídas, que é uma promoção da nossa Diocese de Sete Lagoas, coordenado pela Comissão Diocesana da Promoção Humana e da Ecologia Integral. Que todos se sintam participantes nesse momento, possam colaborar, deixando aí o seu comentário. Envie também para alguém que está, talvez, precisando refletir um pouco mais, abrir o coração para uma boa reflexão. O nosso tema é inquietante. Cuidar da casa comum e da democracia é luta de todo dia. Esta é a missão que trazemos aqui. Vamos iniciar juntos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar agora, agradecidos pela oportunidade de nos encontrarmos, enviando para você este momento de reflexão, provocando em nossos corações a participação e todo o nosso acolhimento da proposta deste 31º Grito dos Excluídos e Excluídas de 2025. Rezemos. Criador de tudo, nós te louvamos pelo dom da vida e pela fé que nos une no cuidado da nossa casa comum. Confessamos que nos afastamos uns dos outros e da criação e de nosso verdadeiro eu. Reconhecemos que a nossa ganância e os nossos impulsos destrutivos fraturaram as nossas relações contigo, com os outros e com a terra. Os campos férteis tornaram-se áridos. As florestas estão desoladas, os oceanos e os rios estão poluídos. Comunidades prósperas tornaram-se lugares de sofrimento e a terra clama. Amado Cristo, que disseste Shalom aos corações assustados, move-nos a uma ação compassiva, inspira-nos a trabalhar pelo fim dos conflitos e pela restauração total das relações quebradas contigo, com as comunidades ecumênicas, com a família humana e com toda a criação. Príncipe da paz, através de tuas feridas, ensina-nos a ser solidários com os feridos, com a criação, com o mundo. Através da tua ressurreição, faz de nós pessoas de esperança, com uma visão de espadas transformadas em arados, lágrimas transformadas em alegria. Que possamos unir-nos como uma família para trabalhar pela paz e pela democracia. Um shalom onde todo o teu povo possa viver em segurança e descansar em lugares tranquilos. Amém, amém, amém. E vamos continuar agora este momento orante com uma música bastante inspiradora para esse nosso momento.
os rios e mananciais, o cuidado com o ar e os biomas, com a terra e com os animais, o cuidado com o ser em gestação, com as crianças, um amor especial, o cuidado com doentes e idosos, pelos pobres, opção preferencial. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. A luta pelo pão de cada dia, por trabalho, saúde, educação. A luta pra livrar-se do egoísmo e a luta contra toda corrupção. O esforço contra o mal do consumismo, a busca da verdade e do bem. Valer-se do tempo de descanso, da beleza deste mundo e do além. Porque tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. O diálogo na escola e na família, entre povos, culturas, religiões, os saberes da ciência e da política, da fé, da economia em comunhão, o cuidado pelo eu e pelo tu, pela nossa ecologia integral, o cultivo do amor de São Francisco, feito solidariedade universal. Porque tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Estamos interligados e aí na casa comum queremos lutar juntos e gritar por democracia, por dignidade, pelo cuidado com nossa casa comum.
Tudo está interligado. Agradecemos mais uma vez a você que está conosco neste nosso momento de grito de excluídos e excluídas, refletindo, firmando os passos na caminhada, encorajando uns aos outros para um testemunho cada vez mais transformador. E fazemos parte desta grande caminhada há 31 anos, dando o nosso grito. Ao finalzinho, todo mundo precisa responder hoje. Você grita pelo quê? Por que temos gritado? Então vamos ouvir agora o Enéas, que trabalha conosco na Caritas Diocesana, também está conosco na Comissão de Promoção Humana, Ecologia Integral, vai nos dar as boas-vindas nesta live para podermos somar forças, todos e todas, neste grito dos excluídos e excluídas. Bem-vindo, Enéas. Senhor, tu amas tudo o que criaste, e nada existe fora do mistério da tua ternura. Cada criatura, por menor que seja, é fruto do teu amor e tem um lugar neste mundo. Mesmo a vida mais simples ou mais breve, tem sempre o teu cuidado. Como São Francisco de Assis, hoje também queremos dizer: louvado sejas, meu Senhor. Boa noite, Padre Evandro, estendendo aí esse nosso boa noite também a Dom Francisco, doutora Mariana, Frei Evandro, Padre Warley, que estarão hoje nos brindando, nos presenteando, né, com reflexões que certamente serão extremamente valiosas à nossa vida. Uma boa noite também, de cordial paz e bem, para todos e todas e cada um que nos acompanham pelas mídias sociais nessa live sobre dignidade humana. Dignidade humana, sim. Porque quando nós falamos de excluídos, quando nós falamos de excluídas, quando buscamos verdadeiramente o sentido de liberdade, quando queremos falar, quando buscamos a democracia plena, na realidade nós estamos falando de dignidade humana. Nós estamos evocando, muito provavelmente, o que foi mais caro e sensível de toda a vida de Cristo Jesus na sua missão aqui nesta vida terrena. Foi trazer, proporcionar, permitir, né, resgatar pelo menos um pouco de dignidade humana a cada ser humano, a cada homem, a cada mulher, mas sempre pautando, é claro, pelos devidos cuidados com a nossa casa comum, com cada ser vivente da nossa casa comum. E, na realidade, seria-nos extremamente cômodo para cada um de nós, para mim, para todas as pessoas, e até mesmo deveras confortável, seria muito confortável pensarmos uma filosofia de senso comum. Desigualdade, mas as desigualdades já existem. Desde a criação do mundo, desde que o mundo é mundo, já existe desigualdade. Se nós pensássemos dessa forma, se nós simplesmente nos deixássemos levar dessa forma, na realidade não deveríamos então nos preocupar. Não deveríamos nos preocupar com isso, porque seria muito mais simples para cada um de nós, né, normatizar a discriminação, normatizar o preconceito, normatizar as desigualdades. Então a gente não teria nenhuma necessidade, não precisaríamos verdadeiramente de nos preocuparmos com nada, nos preocuparmos com as desigualdades, com as diferenças que existem, e muito menos com os excluídos e excluídas. Mas aí nós voltamos para onde? Dom Francisco costuma sempre nos dizer que precisamos verdadeiramente beber da fonte. E quando nós bebemos da fonte, aí nós vamos lá para a Sagrada Escritura, que juntamente com a Sagrada Tradição, né, e o Sagrado Magistério da Igreja, são os pilares da nossa fé. E quando a gente busca lá no Sagrado Livro, a gente busca verdadeiramente, lá no início, lá em Gênesis, a gente já busca. Deus viu que tudo que tinha feito era muito bom. Deus viu que tudo era muito bom. Olhando um pouco mais, né, o nosso livro sagrado, a nossa Bíblia, nós paramos um pouco aqui no Salmo 146. E ele nos diz: feliz quem se apoia no Deus de Jacó, quem põe a esperança em Javé seu Deus. Foi ele quem fez o céu e fez a terra, fez o mar e tudo que neles existe. Ele mantém para sempre a verdade, fazendo justiça aos oprimidos e também dando pão aos famintos. É ele também
quem nos sustenta. É Javé quem abre os olhos dos cegos. É Javé quem endireita os curvados. É Javé quem protege o estrangeiro, sustenta o órfão e a viúva. É Javé quem ama os justos. E caminhando ainda mais um pouco na nossa Sagrada Escritura, nesse nosso livro, quando nós vamos lá em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e para que todos tenham vida em abundância. Aí a gente fica se perguntando, a gente fica verdadeiramente buscando tudo isso, o que a Sagrada Escritura nos diz, todas as coisas interessantes. Poderíamos até continuar folheando um pouco mais, e certamente nós encontraríamos aí inúmeras outras passagens, né? Inúmeros outros versículos que, por vezes, encorajaram, deram sustentação para que muitos homens e mulheres pudessem, no seu dia a dia, e principalmente ao longo dos tempos, né, lutarem pelos direitos dos excluídos e excluídos. Nós podemos lembrar aqui, de uma forma bem tranquila, de uma forma rápida, algumas pessoas que verdadeiramente deram a própria vida para que pudessem trabalhar por uma causa justa, pudessem verdadeiramente trabalhar pelos excluídos, ter como missão. E nessas nossas citações, nós podemos citar aqui algumas pessoas: Gandhi, Mandela, Martin Luther King, Zilda Arnes, Dorothy Stang, Chico Mendes, Santa Dulce, Dom Helder, Dom Luciano Mendes, mais próximos de nós, Padre Adriano, Dona Dochinha, o Tió, companheiro de muitas lutas. A gente corre o risco, às vezes, de citando alguns, de ser injusto com outros. Mas, na realidade, isso aqui foram apenas pequenos exemplos. Existem outros milhares e milhares aí de outras pessoas anônimos, né, que jamais desistiram de sua luta, né, em prol de uma dignidade humana, de uma sociedade mais justa. E é nessa esteira de lutas, né, por uma sociedade mais justa, mais humana, que na realidade surgiu há 31 anos, né, o grito dos excluídos e excluídas, é verdade. É uma manifestação plural, melhor, um movimento plural. Isso aí foi nos dito, né, foi uma correção fraterna do nosso amigo Padre Warley, que muito mais do que uma manifestação é um movimento, porque é algo que perpetua durante o tempo e vai continuar, né, ainda que tenhamos todas as dificuldades. E esse é um movimento que ele é aberto a todos e a todas, né, que verdadeiramente que são excluídos, então podem participar, devem participar e necessitam participar desse movimento, todos aqueles que são excluídos, discriminados, marginalizados. E é diante dessa lógica, diante dessa explanação, que a Caritas, né, e a Comissão de Promoção Humana e Ecologia Integral, em sintonia com essa missão, verdadeiramente ela busca e precisa continuar, buscando testemunhar, anunciar o Evangelho, defendendo e promovendo a vida e participando sempre da construção solidária de uma sociedade do bem viver. Da mesma forma que nós iniciamos essa nossa pequena fala, esse nosso pequeno momento, fazendo uma citação de oração, né, do Papa Leão, quando aqui para o mês de setembro, que celebramos agora, o mês da Sagrada Escritura, ele colocou lá para esse momento da criação, dentro da sua oração. Nós vamos também terminar aqui esse nosso pequeno momento, essa nossa saudação para todos que nos acompanham, que estão conosco, fazendo também uma breve lembrança do nosso Papa Francisco, quando ele nos diz: é necessário manter acesa a chama da esperança que nos foi dada e lutar para que todos, todas, cada um possa recuperar a força e a certeza de olhar sempre para o futuro, com espírito aberto e coração confiante. É que nós possamos, cada um de nós, cada um dos que estão aqui conosco, participando dessa live, vivenciando essa live, possam se sentir verdadeiramente acolhidos pelo amor do Deus Pai, possam sentir no seu coração a luz do Cristo Jesus, para que o Santo Espírito continue verdadeiramente trazendo para cada um de nós a graça de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Muito obrigado, Enéas. Essas palavras de boas-vindas nos encorajam muito. Ainda há pouco estávamos divulgando aquele grande mutirão de voluntários, e que maravilha poder contar com a Caritas, a coordenação que tem nos inspirado a tanto trabalho bonito, motivador,
em prol daqueles que nós sabemos são muitos, os irmãos e irmãs excluídos e excluídas nestes nossos tempos. Muito obrigado, Enéas, muito bom estarmos juntos nessa missão e, como você bem lembrava, 31 anos deste grande e rico movimento pelo Brasil afora, em tantos lugares, com gestos concretos transformadores, com muito compromisso e conquistas de todos os espaços, das ruas e das praças, onde nós precisamos, de fato, ocupar para dar o nosso grito, para poder desabafar. Às vezes a coisa fica travada aqui na garganta e não tem muito onde gritar. É uma grande oportunidade de dar os nossos gritos de vida, de dignidade, de amor e de transformação social. Convido agora para também dar a sua palavra, uma contribuição enriquecedora para nós, a doutora Mariana, que está aqui representando a Comissão de Direito Ambiental da OAB. Seja bem-vinda, Mariana, uma voz feminina gritando também entre nós, com seu conhecimento, enriquecendo aqui este nosso momento. Bem-vinda! Obrigada, Padre Evandro. Gostaria de iniciar dando boa noite a todos. Quero também agradecer pela oportunidade de estar aqui. Agradeço a Diocese de Sete Lagoas, na pessoa de Dom Francisco, e cumprimento a todos vocês. Como o Padre já antecipou, me chamo Mariana, sou advogada, atuo na causa ambiental e represento hoje a Comissão de Direito Ambiental da OAB de Sete Lagoas. Diante desse vídeo que nos inspirou tanto, que nós vimos aí, que nos relembra que tudo está interligado, eu penso que a minha contribuição seja uma fala mais jurídica, para demonstrar a vocês como que a Constituição e o direito conseguem se conectar a esse olhar pastoral, social e ambiental. Inclusive porque a ecologia integral, ela não é simplesmente uma inspiração ética ou espiritual, ela é também um fundamento jurídico. Nós temos hoje a nossa Constituição Federal de 88, que ela também é denominada como Constituição Cidadã. E por quê? Porque nós temos como fundamento, no primeiro artigo dela, a dignidade humana. E a dignidade humana significa exatamente o preceito principal, é como se fosse o norte para tudo. Então o Estado deve observar, os indivíduos entre si devem manter essa relação conforme a dignidade humana, as leis, a interpretação das leis, as políticas públicas, tudo deve se pautar junto a esse direito fundamental. Temos também os direitos fundamentais previstos no artigo 5º, que são os direitos à vida, o direito à liberdade, seja a liberdade de ir e vir, o direito à participação. Esses direitos, tanto o Estado quanto os indivíduos, eles devem se abster de violar. Então, são direitos inerentes à nossa humanidade. Todos nós temos esse direito. Para além disso, temos os direitos sociais, que aí já envolve uma atuação do Estado. Então, o Estado deve proporcionar esses direitos aos cidadãos, sendo eles o direito à moradia, o direito ao lazer, ao trabalho, à educação, ao transporte. E temos também assegurado na nossa Constituição o direito ao meio ambiente equilibrado. Então, através dessa pauta, nós conseguimos perceber que a justiça social e a justiça ambiental, elas andam juntas. Então, se uma família passa por uma situação, uma zona de risco, se uma comunidade ela tem uma dificuldade com saneamento básico, com poluição, com falta de água potável, isso não é simplesmente um problema social. Isso é uma violação expressa à nossa Constituição Federal. E hoje nós percebemos que frequentemente nós temos esses direitos sendo violados. E o que fazer então quando esse direito fica só no papel? Ele não vem para a nossa prática efetiva. Quantos grupos, quantas minorias se enxergam hoje junto a essa violação de direitos? Para isso vem o nosso direito como ferramenta de denúncia. Nós temos diversas formas para atuar, inclusive o próprio cidadão, para fazer valer a sua voz. Nós temos a ação popular, que serve para que o cidadão questione um ato do Estado que não esteja cumprindo com suas obrigações constitucionais.
Nós temos a ação civil pública, caso alguma empresa não esteja também respeitando os direitos da população. E temos ainda denúncias junto ao Ministério Público, junto ao OAB. Tudo isso para mostrar a vocês que a força e esse grito, ele tem saída através do direito. E isso se comunica muito bem com a encíclica Laudato Si, do Papa Francisco. Ele falou muito bem, né? A encíclica foi feita no ano de 2015, completamos esse ano 10 anos, e ele fala sobre o cuidado da nossa casa, o cuidado da casa em comum. E ele fala muito bem que não existe uma crise social e uma crise ambiental. É uma crise socioambiental. Está tudo interligado e conectado. Ou seja, o grito da terra também é o grito dos pobres. E nesse sentido, como que a ecologia integral se junta ao direito? Vou dar algum exemplo prático a vocês. Por exemplo, questão de saneamento básico. Não é só uma pauta de saúde pública, é uma questão de proteção ambiental. Questão da reforma agrária, não é simplesmente uma pauta econômica, se torna também um direito assegurado na nossa Constituição. O artigo 5º, inciso 23, fala que toda propriedade deve ter cumprido a sua função social. Do mesmo modo, quando há o incentivo à agricultura, à agroecologia, nós não estamos simplesmente incentivando a soberania alimentar, mas nós estamos preservando também os recursos naturais. Então é nesse sentido que o direito entra, mas muitas vezes o direito ele se mantém inerte. Ele precisa de um impulsionamento para que seja efetivo, que são as causas que eu mencionei quando há injustiças, quando as pessoas não conseguem fazer valer o que lhes é de direito. Então, um exemplo prático que está acontecendo atualmente, para que vocês possam entender como que funciona o direito e como ele precisa ser impulsionado, é o PID, o Programa Indenizatório Definitivo. Lá naquela situação da Samarco, população de Mariana, as vítimas estão agora recebendo uma indenização. Porém, por questões burocráticas, de preencher documentos, prazo, algumas pessoas perderam isso e não estão conseguindo receber essa indenização que lhes é de direito. Então vejam, até mesmo uma política que seria para reparar, se ela não for justa e participativa, ela pode excluir. Nesse caso, o direito foi acionado, a própria OAB já está diretamente em contato com essa população para solucionar o problema. Temos outra questão também, que é muito evidente, que é o racismo ambiental. Não é por acaso que pessoas negras, da periferia, indígenas, são as que mais sofrem com questão de poluição do ar, com poluição ambiental, com a questão da falta de saneamento, poluição da água, exatamente porque são pessoas marginalizadas. E o que significa? Significa que estão à margem, aquelas pessoas que não estão ao centro. Seja o centro de direitos, de informação, de instrução, de oportunidade. Então, são pessoas que já estão ali invisibilizadas há muito tempo. E isso é o ponto principal para que possamos enxergá-las e iniciar esse tratamento para cuidar, incentivar, informar o que é de direito. Nesse sentido, eu gostaria de falar com vocês uma questão que eu achei muito interessante, que foi feita um projeto, não é verdade, lá na Dinamarca e se estendeu para outros lugares, como por exemplo a Islândia, que se trata de uma biblioteca ativa. O que significa essa biblioteca ativa e humana? As pessoas vão às bibliotecas não para ler, mas para ouvir histórias de outras pessoas. Isso com o lema de que não se deve julgar o livro pela capa. Então, o que eles fizeram nesse projeto? As pessoas iam e tinham 15 a 20 minutos para contar um pouco da história de vida, da vivência, do que realmente preenche aquilo, de qual grupo pertence. Isso por quê? Porque o nosso inimigo são as histórias que nós não ouvimos. Então, a partir do momento em que nós damos voz, escuta ativa a esse público, nós nos tornamos mais empáticos. E essa é a principal ideia e o principal objetivo que nós temos quando falamos também do grito dos excluídos. Esse grito, essa voz, ela tem que se dissipar, não pode se perder ao vento.
E o direito entra exatamente nesse mesmo sentido para fazer valer, para dar vida, para dar liberdade e cidadania a todos. Essa é a minha contribuição. Estou cumprindo o tempo aqui, mas me coloco à disposição de todos. Obrigada. Muito obrigado, Mariana. Que coisa maravilhosa, que contribuição riquíssima, que reflexão próxima. E essa ideia também de dar voz, é isso que há 31 anos o Grito dos Excluídos vem efetivamente trazendo, oferecendo nas praças e nas ruas essa oportunidade. Precisamos oferecer isso em tantos outros espaços, né? Uma biblioteca onde a gente pode falar, pode dar o nosso grito, como aqui na nossa live, você que está nos acompanhando, pode também colocar aí nos comentários, né? Você grita pelo quê? Coloque aí o que você quer gritar nestes nossos tempos. É um momento de partilha, de algumas reflexões que vão nos inspirando e nos ajudando a dar o nosso grito de excluídos e excluídas. Agora nós vamos ouvir o Padre Warney, o nosso assessor das pastorais sociais, com uma grande caminhada entre nós nesse trabalho, muitos gritos dos excluídos e excluídas também, coordenados já pelo Padre Warney aqui na nossa diocese. Em outros espaços também já estivemos em gritos de excluídos e excluídas. Por favor, bem-vindo, Padre Warney. Obrigado, boa noite, Evandro, boa noite, Dom Francisco, Enéas e a Frei Gilvander, né, e a Mariana, claro. A minha contribuição aqui vai pegar os 3 tópicos, a ecologia, a democracia e os excluídos de maneira geral. Mas de maneira geral vou contemplar os negros, as mulheres e os indígenas, para poder ficar mais fácil para a gente. Eu começo aqui, então, com a questão da interligação. A Terra é um organismo vivo. Se ele está doente, quão doente deve estar também nós. Eu coloquei aqui o nosso corpo e a nossa relação para com ele. A Terra é um organismo vivo. Se ele está doente, quão doente devemos estar também. Nessa relação com o nosso corpo e com essa Pachamama, com essa mãe comum. A Terra, é tempo de pensar a relação com a Terra, organismo vivo, nosso corpo comum. A água, clima, são essenciais neste ecossistema com seus biomas, junto com os direitos dos povos indígenas, originários, indígenas e os povos tradicionais, fazendo essa comunhão. É interessante uma música do Vital Farias, chama Saga da Amazônia. Não sei se você conhece, se vocês conhecem, mas ele tem pedacinhos assim muito, muito sutis para a gente. Eu peguei aqui pela metade, tem o rio, tem a água, papagaios, periquitos cuidavam das suas cores. Era fauna, flora, frutos e flores. E o que corta em segundos leva tempo para vingar. O fruto que dá no cacho para a gente se alimentar. Depois tem o passarinho, tem o ninho, tem o ar. E tudo vai nessa comunhão. E é legal também quando a gente pega a cultura africana, Yoruba, né? Quando eles falam assim, o sagrado está na força da natureza. E onde está Deus? Deus está na natureza. É muito bonito para a gente ler sem preconceito, com cadência de vida, tudo então está interligado nessa casa comum, como se fôssemos uns. E casa comum é luta de todo dia, não é luta de um dia só, mas de todo dia é luta de casa comum. A democracia está ameaçada, vive momento de crise. A democracia, tal qual nós a entendemos como ideal de governo, ela é frágil, sujeita a golpes, né? O país foi fundado sobre a república foi fundada sobre um golpe. E aí outros golpes sucederam. Na democracia, como na democracia, não há democracia com um judiciário fraco,
que não faça cumprir as leis constitucionais ou entregue às seduções do poder. Não há democracia sem uma imprensa livre, mas não há mesmo uma democracia com fome. Não há uma democracia sem educação de base. Sem educação de base, com educação de base forte, com direito, como direito de todos. Não há democracia sem um SUS que atende a todos igualmente. Não há democracia com exclusão social, vendendo o pobre por um par de sandálias. Não há democracia sem taxar os ricos, escondendo nas fachadas da Faria Lima, do luxo ao lixo, das Big Techs com Luciano Hang e das Bets com Neymar, onde a casa não perde. Não há democracia com escala 6x1, com todo o naipe de cristãos fazendo parte da nova ordem global, com a teologia do domínio pedindo a teocracia, o governo de Deus, a soberania nacional sendo desafiada nessa trilogia: Deus, pátria, família. Democracia é luta de todo dia. Aí eu passo para outra questão e tomo um poema de João Cabral de Melo e Neto. Um galo sozinho não tece amanhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um galo que apanhe esse grito, que ele e o lance a outro, e de outro galo que apanhe esse grito de um galo antes e o lance a outro, e de outros galos que, com muitos outros galos, se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. João Cabral de Melo Neto, tecendo amanhã. Onde está o grito para tecer amanhã? Os gritos dos sindicatos, o grito das igrejas, dos cristãos, dos movimentos sociais, dos sem-teto, das pessoas de boa vontade? Que vai perguntar: eras tu, Senhor? O grito dos excluídos e excluídas, nascido na segunda semana social brasileira, é um espaço aberto, plural, interreligioso numa construção coletiva de outros tantos gritos, calados, ocultos, sufocados, silenciados, que emergem dos porões da humanidade. As ruas, as praças constituem lugar de ação dos nossos gritos e quer ser o contraponto com o grito ufânico do 7 de setembro das margens plácidas. Eras tu, Senhor. Ouvi, Senhor, o grito deste povo. Campanha da Fraternidade de 88. Ouvi, Senhor, o clamor deste povo preto. Esteio de nossa ancestralidade, desvalorizados, escravizados, tratado como não ser, caçado feito bicho, levado aos trabalhos ínfimos. Primeiro, a madrugar. Está na linha do tiro, seja da polícia ou do dito cidadão de bem. Pode ser músico, que leva 80 tiros, pode ser um congolês, morto a pauladas por reclamar seus direitos. Os direitos deles é ficar calado, ultrajado, amordaçado, sem teto, jogado na sarjeta, o não ser, desfavorecidos pelas leis da terra de 1850. O Senhor nos pergunta: onde moras? Vinde e vede. Hoje ele nos pergunta de novo: onde moras? Eles respondem: no meio de nós. Eles respondem: no meio de nós. São invisíveis, são catadores de recicláveis, ninguém dá valor. Feito um saco de lixo, todos açoitam, chutam e até atira. Pá, morreu. Mais um. Inclusive, em nossa igreja, tem o ideal de branquitude.
Eras tu, Senhor, por uma terra sem males, do Tupi-Guarani, cantamos, dançamos com eles, mas não reconhecemos. Queremos para foto, mas não tragamos a fumaça do seu cachimbo. Folclorizamos, não enculturamos. Em Londrina, os indígenas ameaçaram as SEBs por não participarem ativamente da sua construção. Em Sete Lagoas, no Fórum das Pastorais Sociais, provamos isso quando Otávio Caxixó entrou dançando no ofertório, maltratou ao ritual litúrgico. São 386 etnias para 280 línguas. Dom Edson Damião, no Cabeça de Cachorro, fez a diferença. Eras tu, Senhor, mulher e homem, imagem de Deus, imagem rasgada, pisada, cuspida, desvalorizada, violentada, sucumbida por ser mulher, muitas vezes morta pelo feminicídio, nas várias exclusões sociais, também na igreja, com o patriarcado, com o sexismo, o machismo, a misoginia, posso afirmar com o carnal. O preconceito contra a mulher é o mais sólido, antigo e tradicional de todos os preconceitos. Cabe à mulher a submissão. Eras tu, Senhor. Sem presença, sem escuta, não há vínculos. Fica difícil o grito dos excluídos. Talvez só importa a fotografia com eles. E pronto. Quem sabe? Talvez seus territórios basta. O grito dos excluídos e excluídas é luta de todo dia. Obrigado. Muito bom, Padre Warlen, quanta beleza, trazendo ainda em poesia essas provocações, e a gente vê que de vez em quando a voz chega a ficar aí meio engasgada, né? Porque dá vontade mesmo de gritar tudo isso. Esse é o nosso espaço, esse é o momento. 31 anos de muito grito, de muita voz que chega a ficar mesmo engasgada, não só na emoção da poesia, mas das durezas que a vida de fato nos traz. Muito obrigado sempre por essa contribuição riquíssima. E temos agora a alegria de ouvir também, participando conosco, um irmão de muitas lutas na democracia, junto a excluídos e excluídas, Frei Gilvander, com um rico histórico também de cuidado com a casa comum. Seja bem-vindo, meu irmão, muito obrigado pela sua presença entre nós e por tantas lutas nos inspirando. Olá, Padre Evandro, boa noite a todos, todas e todes, né? Eu estou falando a partir de Belo Horizonte. Primeiro eu quero, do fundo do meu coração, agradecer ao convite, né? E dizer que eu estou muito feliz aqui. É uma grande responsabilidade participar dessa live da querida Diocese de Sete Lagoas, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Aprendi muito, fiquei emocionado com a mística inicial que você fez, Padre Evandro. Enéas, também suas palavras me comoveram muito. Nosso querido Padre Warlen, com muita sabedoria, me deixou emocionado, me ensinando sempre. A doutora Mariana Lima, gratidão a todos vocês, né? Que me deixou emocionado e feliz aqui. Eu sei que o tempo aqui é pequeno, eu queria somar, só complementando, primeiro assim, dizer que o bispo faz crisma, né? Confirma o batismo. Se eu pudesse assim, eu quero dizer que eu confirmo, eu aprovo, eu assino embaixo de tudo que vocês colocaram aqui até agora, né? Padre Evandro, Padre Warlen, Enéas, a doutora Mariana, e quero acrescentar o seguinte: olha, o grito dos excluídos e das excluídas é um maravilhoso instrumento, uma maravilhosa ferramenta pastoral, pedagógica, de uma espiritualidade profética que nos últimos 31 anos, desde 1994, vem
ajudando a Igreja Católica, né, e as comunidades cristãs a ouvir os gritos, né? Assim como é um instrumento, uma ferramenta pastoral, a campanha da fraternidade, o mês da Bíblia, a novena do Natal, né? A Semana Social da Igreja, as Romarias da Terra e das Águas e outros instrumentos que a gente precisa valorizar. Então, assim, a gente não pode perder esse instrumento, essa ferramenta pastoral. E depois dizer que o grito dos excluídos, ele é profundamente enraizado, está em profunda sintonia com a mais libertadora experiência bíblica, teológica da igreja, né? Os biblistas e os teólogos são unânimes em afirmar que o ponto, a fonte de onde brotou o movimento de libertação judaico e cristão começou lá no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo de 3 a 10, e dizendo simplesmente assim: Deus Javé ouviu o grito dos povos escravizados. Então é ouvindo o grito, e aí a gente vê, né, fiquei contente, o Enéas fez uma rápida passagem por várias passagens bíblicas, mas na Bíblia, de ponta a ponta, do Gênesis ao Apocalipse, mostra os profetas e as profetisas como porta-vozes de Deus, ouvindo os gritos das pessoas adoecidas, marginalizadas, violentadas, clamando para que a dignidade humana delas sejam respeitadas, né? Jesus Cristo, nos 4 evangelhos da Bíblia, os mais de 30 milagres lá, Jesus ouviu o grito das mulheres, Jesus ouviu o grito das crianças, Jesus ouviu o grito das pessoas cegadas, das pessoas paralisadas, Jesus ouviu o grito dos excluídos e das excluídas. Então estamos em profunda sintonia. Essa primeira palavrinha. Segunda palavrinha, o Enéas me fez lembrar o nosso Deus, que é um mistério de infinito amor, não é um Deus que está lá no alto do Monte Olimpo, distante, só para julgar as pessoas. O nosso Deus é o Deus da vida. É um Deus, um mistério de infinito amor. Está na transcendência, mas também está na imanência, está no humano, está em nós, está no nosso meio e está de forma muito carinhosa nos excluídos e nas excluídas, né? Isso a gente precisa. Então, o Deus no qual nós acreditamos não é um Deus neutro nem distante, é um Deus que faz opção de classes, que opta por aqueles marginalizados, né? E é importante dizer isso para perceber que tem fundamentação bíblica e teológica a atuação, né, que a igreja propõe, né? Nosso querido Papa Leão XIV, continuando na perspectiva do nosso querido Papa Francisco, né, Concílio Vaticano II, opção pelos pobres, né, enculturação, diálogo ecumênico interreligioso, está em profunda sintonia. Quer dizer, porque seria o seguinte: se nós vivêssemos numa sociedade justa economicamente, totalmente solidária socialmente, com preservação ambiental 100%, com respeito à dignidade humana, bastava a gente fazer, assim, conviver interpessoalmente, nos ajudando no varejo e tudo. Mas o fato concreto é que nós não vivemos numa sociedade justa, solidária, não vivemos numa sociedade socialista, nem numa sociedade comunista. Nós vivemos numa sociedade capitalista. O sistema econômico e político que organiza a sociedade brasileira, e grande parte da sociedade mundial, o sistema é capitalismo. E o nosso querido Papa Francisco já dizia que ele tem uma economia que mata, porque idolatra-se a economia, né? Aqui eu estou em Belo Horizonte, eu já tive que denunciar várias vezes aqui, porque nos últimos 20 anos a Prefeitura de Belo Horizonte, junto com o grande empresariado, com a participação do governo estadual, e muitas vezes até do governo federal, em 20 anos, demoliu mais de 50 mil moradias.
casas e apartamentos. Para quê? Para arrumar moradia para os automóveis. Como? Para largar avenidas, fazer viadutos, derrubar casas para fazer estacionamentos. Aí eu comecei a perguntar para as pessoas, falei, uai, a dignidade dos automóveis vale mais do que a dignidade humana? Então veja que a pertinência do lema do Grito dos Excluídos, a vida em primeiro lugar, a vida dos seres humanos e a vida de toda a biodiversidade. Então a gente não pode, por amor a Deus, por amor ao próximo, a gente não pode deixar continuar essa ideia de que a economia está acima das pessoas, que pode se mercantilizar tudo. Não, a gente tem que defender, né, a vida. E a gente defende a vida não é de forma abstrata, não. A gente tem que defender a vida lutando para que condições materiais objetivas aconteçam que viabilize a vida, né? Por exemplo, eu tenho alergia a fumaça, a acre e poeira. Se eu for viver no meio da poeira e no meio da fumaça, eu fico sufocado. Então eu preciso de ambiente para eu ter saúde e viver. A doutora Mariana nos falava que de todos os direitos constitucionais, direitos humanos fundamentais, direitos trabalhistas, direitos sociais, direitos ambientais, direitos que garantem que a dignidade humana seja respeitada, né? Então, parabéns a todas as pessoas que estão lutando e fortalecendo, ecoando o grito dos excluídos e das excluídas, né? Grande parte da minha missão como frei, padre ambulante aí por Minas Gerais afora, fortalecendo as lutas pela terra, luta por moradia, luta por preservação ambiental, luta para frear a ganância sem fim das grandes mineradoras que vão detonando as montanhas e transformando em grandes crateras, né? Luta para frear o agronegócio que mente, agronegócio não produz alimentos, agronegócio produz commodities. Commodities é mercadorias para exportação, o que produz alimentos, né? Mais de 75% do que chega na mesa do povo brasileiro é agricultura familiar, né? E aí tem muito mais preservação ambiental onde tem agricultura familiar, onde estão os assentamentos, e tem mais devastação ambiental onde estão as grandes monoculturas do agronegócio. Está comprovado, e eu tenho que denunciar aqui também um grito, que o agronegócio está produzindo e reproduzindo no Brasil uma brutal epidemia de câncer e de Alzheimer, né? Já está comprovado a cada ano acima de 250 mil irmãos e irmãs nossas morrendo vítimas de câncer ou de Alzheimer. A mamãe morreu aos 72 anos, depois de 6 anos de Alzheimer. Eu tenho certeza absoluta que foi contaminada pelo exagero de agrotóxicos no noroeste do querido estado de Minas Gerais. Então, lutar para colocar a vida em primeiro lugar passa também por barrar todos esses projetos idolátricos que vão massacrando a vida e massacrando o ambiente. E termino fazendo coro aqui, ecoando o que nosso querido padre Warley estava dizendo aqui, e para a gente preservar a nossa casa comum, a gente precisa necessariamente preservar a democracia. A democracia que nós vivemos, ela não é perfeita, em grande parte ela é formal, né, representativa, mas já está comprovado no nosso querido Brasil, depois de vários golpes, né, mais de 12 tentativas de golpes na história do Brasil, várias épocas em que se impuseram ditadura militar no Brasil. Então já está provado que ditadura militar arrebentou com a Amazônia, endividou o Brasil, aumentou a dívida externa, aumentou o analfabetismo, né, pisa na dignidade humana. Então a gente tem que ecoar isso. Não podemos permitir que aconteça no Brasil a tal da anistia, que é um absurdo isso. Está por demais comprovado que muitas pessoas, liderado por um grande grupo, né, orquestrou uma tentativa de um golpe de Estado para recolocar uma ditadura no Brasil, né, e não pode ser anistiado. Inclusive está escrito na Constituição, no artigo 5º, que quem atentar contra o Estado democrático de direito, né, contra o Estado constitucional, isso não pode ser anistiado. E já
está demonstrado também que se dá anistia, um simples perdão, é um incentivo para se tornar depois. E o que nós sabemos que quem está defendendo anistia geral agora para os golpistas é porque está interessado em continuar aprofundando a brutal desigualdade social. Então, para a gente continuar marchando no rumo da justiça econômica, solidariedade social, responsabilidade e preservação ambiental, responsabilidade para com as próximas gerações e respeito à dignidade humana, a gente precisa da democracia. Então, feliz todas as pessoas que lutam para diariamente, uma luta de todo dia para que a democracia continue viva no nosso país. Que o Deus da vida, Jesus Cristo, Espírito Santo, todos os mártires continuem nos guiando e nos abençoando na luta por direitos, por tudo que é justo. Um abraço de Frei Gilvander. Amém, muito obrigado, Frei Gilvander. Provocações muito boas e uma reflexão que nos leva cada vez mais a crescer nesse compromisso, missão de todos nós, anunciadores e anunciadoras do Evangelho, da justiça, da dignidade para todos. Lembrar, você que está participando conosco, pode colocar a sua pergunta aí no nosso chat para a gente poder contar com outras participações aqui também, e ainda lembrar que junto ao Grito dos Excluídos, estamos aí no grande plebiscito popular. É hora da gente dar uma contribuição, também é um direito, daqui a pouco vou pedir a doutora Mariana para poder explicar do ponto de vista jurídico como é que funciona isso, né? O povo está animado aí, dando um voto, catequistas, jovens nas escolas, nossos professores, todo mundo falando e animadíssimos. Será que nós podemos de fato provocar essa reflexão mais efetiva, redução da escala 6x1, sem redução do salário, e quem ganha mais de 50 mil tem que pagar mais e garantir que quem ganha menos de 5 mil não precisa ficar tendo toda aquela burocracia do imposto de renda, e mais do que isso, garantir direito para tantos e tantas. Então, participe também, plebiscito popular, tem algumas urnas, de fato, aquelas com o papelzinho ali, material para poder marcar em alguns lugares da nossa diocese, mas também você pode votar pelo WhatsApp, pela internet, que é bem mais rápido e é uma forma da gente participar. Depois nós vamos para os comentários e perguntas, então nós podemos agora primeiro pedir um pouco a fala de Dom Francisco, nosso animador aqui na diocese, nesta comissão dos nossos trabalhos, e depois Dom Francisco vai nos dar a bênção final, mas antes, Dom Francisco, com o senhor, por favor, a fala. A minha saudação a cada um que participa aqui, nos ajudando a construir essa live, Padre Evandro, com esse elan, com esse entusiasmo, sempre muito motivador, o Enéas, leigo, engajado, atuante na evangelização, está conosco aqui na Comissão de Promoção Humana e Ecologia Integral, Padre Warlen, com esse rico legado que ele tem na vida da nossa Igreja Diocesana, em atuar nas causas socioambientais. Doutora Mariana está agora iniciando o seu engajamento conosco, ela que é mestra em Direito Ambiental, e está trazendo o seu estudo, a sua experiência, né, para a nossa comissão, compondo conosco o Núcleo Eclesial de Ecologia Integral e Mineração da Cartas Diocesana, Frei Gilvander, onde tem aí demandas sociais, ecológicas, aí está Frei Gilvander levando o seu grito. Gritamos por quê? Essa pergunta foi apresentada várias vezes. Estamos aqui gritando por justiça socioambiental. Esse deve ser o grito da Igreja que tem consciência da sua missão. A missão de edificar o reino de Deus. Então nós gritamos por justiça socioambiental. Onde não há justiça, né, que assegura direitos, a doutora Mariana muito bem expressou isso, nós não queremos viver de favores, né, nós queremos viver de direitos assegurados, né, de dignidade respeitada. Mas nós vivemos numa sociedade que o favor se sobrepõe, né, ao direito, então nós queremos gritar por justiça, né, que cada pessoa seja respeitada no seu direito e na sua dignidade.
Então, e alinhamos esse grito, né, pela justiça socioambiental ao grito da terra e ao grito dos pobres. Então, não podemos ficar, né, acomodados, distantes desse grito, como foi mencionado aí já em muitos momentos. Tanto temos no Antigo Testamento, tantos momentos, né, que Deus vai ser, se o grito daqueles que estão sendo oprimidos não for ouvido, por aqueles que de responsabilidade são de ouvir esse grito, Deus irá escutar esse grito, né, e fará justiça, né, em favor destes. Da mesma forma foi dito Jesus, né, nunca se desviou, né, sempre que houve o grito à sua volta, Jesus aproximou daquele que gritava, né, mostrando ali, né, que estava vivendo uma situação de marginalização, de abandono social, de desprezo social. Jesus sempre olhou com especial atenção para essas pessoas. E quando Jesus volta para o Pai, ele diz: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então a igreja é chamada a estar no mundo com essa inserção de Jesus, essa presença comprometida, essa presença que assume o humano todo. Nós não podemos desprezar o humano, nós estamos aqui, né, para cuidar, como se a alma e corpo da pessoa fossem duas instâncias, né? Não, nós, né, pensamos na pessoa toda, né? A importância do seu bem espiritual e a importância do seu bem humano. Essas duas coisas são inseparáveis, é a mesma pessoa, né, que quer ter, né, a sua dignidade, seu bem-estar espiritual e humano. A igreja está no mundo para dar essa atenção à pessoa, para manifestar esse acolhimento. E o grito do excluído, dos excluídos, com toda essa história, né, está sempre trazendo questões emergentes, questões urgentes, né, que, de fato, merecem a nossa atenção, né, de uma igreja que está comprometida com o Evangelho, que tem sua doutrina social, legítima, né, que brota do Evangelho. Papa Bento XVI sempre falava, a dimensão social da evangelização é constitutiva, ou seja, não é um adendo, não é uma coisa que você, por opção, você escolhe dar atenção, é constitutivo, ou seja, você não promover, você nega a essência do Evangelho. Então, nós não podemos negar a essência do Evangelho. Então, quando clamamos, né, quando propomos a doutrina social, com seus princípios, com seus valores, né, envolvendo, né, toda essa perspectiva, né, do bem da criação e do bem das pessoas. E temos muito a fazer nessa dimensão. É um desafio muito grande, mas devemos acreditar, né, no que o Evangelho diz, fazendo a nossa parte, nós estamos com esse comprometimento de ser uma semente pequena de mostarda, e plantada, ela tem uma força, né? Tem a força do reino de Deus. Não, ela surpreende o seu desenvolvimento. Ou esse fermento colocado na massa, né? Então, nós estamos no mundo para fermentar o mundo de verdade, de justiça, de bem, de amor, de fé, né? Estamos para esse serviço. Então, o grito dos excluídos deste ano, né? Cuidar da casa comum e da democracia, né, é missão de todo dia. Então, nós temos que nos comprometer, né, com essa causa. Né? A casa comum está aí pedindo socorro. É o grito da terra e o grito dos pobres, um modelo econômico que nós chamamos de predatório, né, que explora e que mata, né, na perspectiva do maior lucro. Não importa quanto dano causa, o que importa é que obtenha o maior lucro. Então, esse modelo econômico ele é insuportável, né? Ele é ambientalmente insuportável, né? Ele a gente diria insustentável, né? A natureza não o suporta, ele é insustentável, porque quer sempre, né, ele recorre à natureza e às pessoas, né, como meios, simplesmente, né, para aumentar o seu objetivo de lucro. Então, nós temos que gritar contra esse sistema, contra esse modelo econômico, e tudo está interligado.
é inseparável tratar o social, o político e o econômico. Então, nós temos que pensar também na responsabilidade. Se nós temos um modelo econômico prejudicial ao meio ambiente e aos direitos sociais, então tem responsabilidade política aí também unida, né? Então, tem que chamar a responsabilidade de quem governa, de quem, né, cuida das leis, né, para que, né, de fato, cumpram com suas obrigações, para que esses direitos sejam, né, assegurados. Então, muito nos preocupa ver, né, esse modelo que vai perpetuando, né, essa dinâmica de exploração, de acúmulo, né, que tanto mal vai causando às pessoas. Então, temos que gritar por justiça socioambiental, gritar que, né, não estamos de acordo com, né, com esse modelo econômico, temos que construir alternativas, né, de uma economia que respeite o meio ambiente, uma economia que se coloca a serviço da vida, em primeiro lugar. E, lamentavelmente, nós somos um país campeão em desigualdade social. Toda vez que a economia dá bons resultados, não significa que a condição social esteja melhorando. E quando a economia dá bons resultados, esse resultado vai para os mais ricos, né, trazendo pouco benefício para os mais pobres. Por quê? Porque o modelo é de concentração de renda, sendo concentração de renda, né, quando se busca, né, um crescimento da economia, não significa que está buscando o bem-estar social da população como um todo. Não, é um modelo vicioso, né, ele sempre vai se desenvolvendo nessa perspectiva. Por isso que está o gesto concreto aí do plebiscito popular, né, que nós somos chamados, né, a nos empenhar, e fizemos uma ampla divulgação aqui na Diocese desse plebiscito, né, propondo a todas as paróquias, dentro das suas possibilidades, né, desenvolver, divulgar, construir a urna de votação, né, envolver né, a comunidade como um todo, as lideranças, os agentes pastoral, né, para que participem, né, até o fim desse mês, o mês de setembro todo pode ser um tempo de votação, mas com um foco muito especial nesse 7 de setembro de 2025, né, quando temos aí o Dia da Pátria. Então, queremos dizer, né, que essas duas questões, a jornada trabalhista, hoje, ela é escravizante para muita gente. Nós temos que pensar que é para um país todo, nós temos grandes centros urbanos, onde a pessoa, para cumprir a jornada de 44 horas, né, do 6 por 1, ela fica escrava, né? Às vezes ela tem que levantar 4 da manhã para chegar em casa 10 da noite, para cumprir uma jornada de trabalho, né? Isso transpõe a semana, leva essas pessoas ao esgotamento. Então tem que repensar essa escala, né, 44 horas semanais, ou chamada 6 por 1, né, para que as pessoas não sejam, né, tão sugadas, né, e às vezes recebendo salários ainda, né, muito baixos, né? Então é muito sacrifício para, né, ter um retorno, às vezes financeiro, tão baixo. Então queremos, né, levar a nossa voz, né, nesse plebiscito popular, dizendo não a essa jornada, que se construa um outro modelo, uma outra jornada que seja mais justa para o trabalhador. E essa questão grave da renda, do imposto. Nós temos a chamada tabela regressiva. Lamentavelmente, né, o imposto começa mais alto para quem ganha menos e vai diminuindo para quem ganha mais. A ponto que os que têm altos salários e alta renda pagam menos imposto. Então, nós não concordamos. Isso não é justo. Economicamente, socialmente, ambientalmente, não é justo. Né? Essa tabela chamada regressiva começa a cobrar imposto alto de quem ganha menos para diminuir o imposto de quem ganha mais. Então, nós temos que ter a escala progressiva, ou seja, cobra-se menos imposto de quem ganha menos e cobra-se mais imposto de quem ganha mais. Isso é uma lógica. Né? Hoje nós vivemos essa injustiça tributária.
né, carregando a mão sobre os pobres, sobre quem ganha menos, e deixando muito livre quem acumula fortunas, e quase sempre não paga o imposto devido. Então, é isso que nós estamos gritando também, por essa justiça na jornada trabalhista, por essa justiça tributária, né, e por essa justiça socioambiental, essa justiça pela natureza, né? Nós precisamos cuidar da nossa casa comum. Ela não é um depositário de matéria-prima a ser explorada para acúmulo de riqueza. Ela é viva, né, e nós somos parte dela. Não é a natureza que existe fora de nós, é a nossa casa comum. Existimos nela com muitas outras formas de vida, né, e devemos preservá-la e cuidar, né, dessa casa comum como a casa de todas as formas de vida, animais e vegetais. Temos que ter o devido cuidado, o devido respeito para que o cosmo que Deus criou, Deus viu que tudo era muito bom, não se torne o caos que está se tornando. O caos está aí, né? Nós estamos falando das mudanças climáticas, da crise climática gravíssima que está aí. Ou seja, o cosmo, a natureza em boa ordem, tudo está no seu lugar. Tudo, Deus viu que tudo era muito bom. Isso é o cosmo, é a riqueza da harmonia da criação. A intervenção humana está destruindo essa harmonia. Estamos caminhando para um caos de uma crise climática com, né, hoje tantos fenômenos naturais extremos aí, onde tantas vidas também, né, são prejudicadas, tantas pessoas morrem nessas situações porque a natureza está sofrendo, né, essas agressões. É por isso que gritamos por justiça socioambiental. Obrigado, Dom Francisco. Que boa contribuição, trazendo sempre para todos nós também esse entusiasmo, para não perdermos de vista a missão, o anúncio do Evangelho, engajado, comprometido e verdadeiramente transformador de vida. Muito obrigado pela participação, sempre nos ajudando a crescer nestes momentos. Temos aqui, primeiro, a doutora Mariana vai nos ajudar a entender a importância desse plebiscito, né? Estamos durante todo esse mês de setembro, até o finalzinho do mês, de modo muito especial agora, nesse plebiscito popular. Lembrando a você que está participando, que ainda não votou, entre lá no site Plebiscito Popular 2025, são 2 perguntinhas, né, para que a gente possa participar. Eu concordo, eu estou de acordo com a redução da escala 100/1, sem redução de trabalho, para garantir cada vez mais essa dignidade. Eu concordo que quem ganha mais de 50 mil pague mais impostos do que quem ganha 5 mil e por aí vai, né? Então, doutora Mariana, por favor, nos ajude na compreensão da importância de um plebiscito popular. Vamos lá, então. O plebiscito popular, ele é uma forma da sociedade se manifestar. Então, é a reunião de votos que vai demonstrar ao próprio Congresso Nacional que ali está tendo uma necessidade de alteração de alguma norma, nesse caso da CLT. Então, nós estamos falando muito de democracia. O voto e a opinião, nesse caso, é um ato que fortalece a nossa democracia e cidadania. Nesse caso, está sendo discutida a pauta 6x1. A nossa CLT inicialmente permite que tenha, né, esse tipo de trabalho, porém, não é o mais humano. Já há casos comprovados de países que adotaram uma jornada reduzida em que o próprio rendimento melhorou. Então, isso tem que ser muito colocado em pauta. E como o Dom Francisco bem falou também, em relação aos tributos, a questão maior é que essa regressividade, ela se dá porque a maioria dos tributos hoje que incidem esses impostos são de consumo. E são os impostos mais consumidos pelos mais pobres. Então, 50% dos nossos tributos hoje são tributos de consumo. Os tributos maiores sobre grandes fortunas, sobre heranças, eles são, para além de ser reduzidos, eles são menos utilizados. Não tem tanta frequência e incidência quanto o consumo. Então, para vocês saberem, o plebiscito é uma consulta popular que serve como uma forma de levar ao que estamos muito falando, a voz, o grito,
para que então tenham um olhar mais cuidadoso para fazer alguma e qualquer alteração. Ótimo, Mariana, muito obrigado. Que bom a gente poder sentir aí a validade de todo esse movimento também. É uma forma de gritar, muito importante. E aqui alguns gritos também, inclusive quem quer votar, está aí no chat o link Diocese de Sete Lagoas, e aí vem o link em azul para quem ainda não votou. Entre lá, só clicar e você já vai ser encaminhado diretamente para a página do plebiscito popular, né? E alguns comentários aqui, muitos comentários, muitos elogios a esse momento, muita gente participando. Quero destacar aqui, né, a contribuição do Fabrício, da Pastoral da Ecologia Integral, ressaltando a importância desse momento e da nossa participação, como que também vai abrindo horizontes para a COP 30, né? Ele participou da pré-COP e já vai nos dando também algumas sinalizações interessantes aqui, também citando a importância de uma democracia participativa, e precisamos estar muito conscientes, logo, logo teremos mudança no Congresso Nacional e precisamos, de fato, fazer mudanças para atender ao nosso grito. Um abraço aqui do Luciano, lá do Barreiro, também trazendo a importância da jornada, da mudança na jornada do trabalho, e destacando a questão ecológica, que também é uma das bandeiras de luta de toda a comunidade lá do Barreiro. Antônio Clarete, a importância das reflexões e das provocações dessa noite, para superarmos uma cultura de morte, de dor, em vista de uma sociedade mais justa, solidária, fraterna, que defende a vida. Muita gente dando gritos bonitos aqui, Hudson dando o grito dos nascituros, por todos os nascituros que tantas vezes perdem a vida antes de ver as maravilhas da graça de Deus. Gente dando grito aqui pelos idosos que estão na fila esperando um atendimento, esperando uma cirurgia. Muitos gritos pelos educadores, pelos jovens. Que maravilha esta nossa live, também provocando e trazendo gritos tão importantes para a vida das nossas comunidades, para a nossa caminhada de fé. Nós não temos nenhuma perguntinha aqui mais não. Algum dos nossos participantes aqui quer fazer alguma pergunta? E se não, a gente já vai passando para Dom Francisco no momento da nossa bênção final. Quem quiser, seja bem-vindo aí na sua pergunta. Dom Francisco, pode nos dirigir, então, nesse momento final para a nossa bênção. Esta bênção, como a Enéia já disse, né, temos as fontes, porque estamos trazendo essa temática, né, para discussão como assunto de igreja. Né, cada vez mais devemos trazer essa temática como assunto da igreja. Eu vim para que todos tenham vida e tenham abundância. Você tem gente vivendo numa condição subhumana na nossa sociedade, nós não vemos aí o cumprimento da vontade de Deus, né? Do que Jesus nos ensinou. O pastor é aquele que vê, né, a fragilidade, vê a dor, e aquele que vai cuidar, né? Vai debruçar, vai cuidar, vai orientar, vai guiar. E também esse apelo de justiça. Eu vou usar mais esse texto, nós vamos visitar aqui o Isaías 32, no versículo 17. A obra da justiça será a paz. Por que nós estamos vivendo esse mundo de tanto conflito? Conflito de todas as ordens, né? Como as nossas relações estão tensas e conflituosas. Como a nossa sociedade está polarizada, tomada de tensões. Como nós vemos tantos países, conflitos bélicos, promovendo guerras, lamentavelmente. Então, a obra da justiça será a paz. Então, se nós não temos a paz que precisamos e queremos, é porque o nosso mundo está, lamentavelmente, né, prejudicado pela injustiça. Nós não temos a justiça. Não alcançaremos paz verdadeira, né, se nós não promovemos a justiça, que é, né, o seu
elemento de base. E o serviço da justiça resultará em sossego. Quando todos têm a sua dignidade, os seus direitos respeitados, tem sossego. Todos vivem bem, tranquilos, sem preocupações, sem ameaças, com o seu bem-estar assegurado. Isso é sossego. A nossa população hoje não tem sossego. Quanta gente, mais da metade da nossa população ganhando aí, mais ou menos 70% da nossa população ganha até 2 salários mínimos. 35% da nossa população ganha 1 salário mínimo para pagar as contas da casa, da família, R$ 1.500. Gostaria que muitos que governam, que estão nas instâncias de governo, ou que estão aí também na condição de empreendedores e tudo mais, fizessem uma experiência de um mês. Eu vou me ater durante um mês a pagar todas as minhas contas com R$ 1.500. Acho que muita gente teria que fazer essa experiência para saber o que faz com os pobres. Se R$ 1.500 dá para a pessoa viver o mês com dignidade, não é? Muitas pessoas deveriam, antes de julgar, de ter opiniões, seus arbítrios, deveriam fazer a experiência. Eu vou pagar esse mês, vou ter que pagar todas as minhas contas com R$ 1.500. Às vezes uma casa que tem até 3 pessoas, às vezes tem crianças, né? Sai pai e mãe para trabalhar para garantir R$ 3.000. E às vezes ali tem 2 filhos, 3 filhos, uma casa de 5 pessoas para viver, pai e mãe saindo para trabalhar, para que chegue R$ 3.000 em casa, e pelos descontos próprios, né, do trabalho, não vai chegar a R$ 3.000, vai chegar a 2.500. Quando os dois saem para trabalhar, muitas vezes, tem justiça nisso? Tem sossego? E quantas pessoas têm que pegar 2 empregos? Nós estamos falando aqui da escala 6x1, mas estamos falando ainda de quem, além de fazer a 6x1, ainda pega o bico, porque o emprego principal dela não dá para pagar as contas. Ela ainda tem que fazer um extra chamado bico. Tem justiça nisso? Tem sossego nisso? Nós podemos achar isso normal, naturalizar isso? Esses dias saiu os 10% mais ricos do Brasil têm uma média de renda de R$ 20.000 por mês. Média que eu estou falando, né? Mas tem gente que ganha fortuna. Enquanto os 10% mais pobres do país ganham 200. Tem justiça nisso? Os 10% da população mais pobre ganham R$ 200 por mês. Os 10% mais ricos ganham 20 mil. Olha o disparate. Esse é o país mais desigual. Estamos entre os países mais desiguais. A obra da justiça será a paz, e o serviço da justiça resultará em sossego e segurança para sempre. É isso que nós queremos para todo mundo, para todos. Cuidemos uns dos outros, cuidemos da casa comum, cuidemos da vida social, né, para que todos nós, de fato, possamos ter sossego e segurança. Não dá para viver do jeito que nós estamos vivendo. Não é simplesmente se isolar da vida social e achar que isso resolve, e deixar a vida social nessa situação, às vezes, tão conflituosa que está. Por quê? Porque não tem justiça. E termino para a bênção citando 3 das bem-aventuranças. Quem acha que isso não é assunto da igreja, certamente não conhece a palavra de Deus, né? Que se conhecesse. Tem muita gente que julga o agir da igreja com critérios subjetivos, quer dizer, com o seu achismo. O critério de Messias chama isso, achismo. É quando você não tem as fontes, aí você não sabe o que você está falando asneira, né? Então eu estou usando a palavra de Deus para dizer que esse é assunto da igreja. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. 2 bem-aventuranças, há um que tem 2 citações das bem-aventuranças, que é o caminho, esse aqui é o caminho seguro para o céu. Depois você não ouvir, afastai-vos de mim, vós que praticais a injustiça, vós que praticais a iniquidade, passai de mim, vós que explorais e prejudicais os outros, que ficais indiferentes perante quem sofre e é explorado. E a última, bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem. Não tenhamos medo disso. Nós não temos que falar o que agrada este ou aquele, nós temos que ser coerentes. Papa Leão tem dito, nós temos que ser credíveis, né? Anunciar a palavra de Deus,
né, com a sua, né, com credibilidade, né, de vida, de testemunho, né, conforme ela, né, está aqui para ser acolhida e vivida por nós. Isso aí nos faz credíveis. Não é só uma prática religiosa que a gente fala de preceitos, mas é uma prática religiosa de testemunho. É isso que a igreja precisa. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque grande será a vossa recompensa nos céus. Pois, deste modo, perseguiram os profetas que vos precederam. Então, não tememos quem não fica satisfeito quando anunciamos a justiça do rei. Não podemos deixar de fazê-lo. Por isso, tivemos essa live também relacionada ao grito dos excluídos. Gritamos por justiça socioambiental. E assim Deus nos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém, muito obrigado, Dom Francisco, mais uma vez agradecer, Frei Gilvander, muito obrigado pela sua participação conosco, doutora Mariana, enriquecendo nossa caminhada, muito obrigado por se chegar conosco nessa caminhada, Padre Warlen, muito obrigado a sua participação sempre brilhante, enriquecedora, Enéas, seguimos firmes juntos aí, anunciando justiça, dignidade e que a Caritas possa ser sempre um grande instrumento a serviço. Deus nos abençoe a todos, que tenhamos um tempo da criação fortíssimo e lembrando sempre mais, cuidar da casa comum e da democracia é luta de todo dia. Paz e bem para todos. Paz e bem, que beleza, sigamos a caminhada.